Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui. No nosso último encontro, finalizamos o estudo do nosso primeiro componente inorgânico, que é a água. Hoje, avançaremos para o estudo do nosso segundo componente inorgânico que formam as células, que são os sais minerais. E aqui eu trouxe para vocês uma lista dos principais sais minerais que podem vir a surgir na sua avaliação do Enem ou na sua avaliação de concurso, seja lá qual é o motivo para o qual você está estudando aqui comigo, beleza? Então, hoje nós vamos iniciar no nosso primeiro sal mineral, o cálcio. E geralmente quando a gente fala em cálcio, nós pensamos logo no principal mineral que irá formar, que vai constituir os nossos ossos, mas o fato é que o cálcio não tem essa única função. Há outras funções inerentes a esse sal mineral, como, por exemplo, a coagulação sanguínea, pessoal. Para que o sangue possa coagular, é necessário que haja depósitos de cálcio no seu corpo. Evidente, o cálcio não é o único fator de coagulação. Na cascata de sinalização que leva à coagulação, você vai precisar de... Atenção para isso aí. Você vai precisar de cálcio. É exatamente o sal mineral que estamos falando aqui, beleza? Então tem que ter cálcio, se não tiver a coagulação já para. Depois, você precisa de uma vitamina K, certo? A vitamina K ela é inerente ao controle da hemorragia. O sangramento pare, o seu sangue precisa coagular para cessar a hemorragia, tudo bem? Então você precisa da vitamina K. Existem proteínas da cascata de coagulação que precisam de glicose como cofator. Tudo bem? Então você veja aí que existem alguns fatores inerentes à coagulação, como minerais, vitaminas e macronutrientes. O nosso corpo ele é um todo, ainda que a gente estude as partes separadas, é preciso ter em mente que elas não funcionam sozinhas. Beleza? Mas é claro, além da coagulação, vem a função primordial, né? O cálcio ele participa da formação dos ossos. Então, os ossos eles surgem aí como estruturas que garantem o armazenamento do cálcio. Agora, pessoal, cuidado. O osso ele não é formado inteiramente e exclusivamente apenas de cálcio. Certo? Quando o condroblasto, né, a célula que vai construir o osso, ela vai formar o osso, antes de fazer o osso, ela passa uma camada de fibras proteicas, colágeno, elastina, reticulina. Então ela passa essas fibras proteicas onde o cálcio vai se depositar. E veja que interessante. Para que o cálcio se deposite nessas fibras, constituindo o osso, você vai precisar, por exemplo, da vitamina D3, o colecalciferol. Certo? Não confundir com vitamina D2, o ergocalciferol. Certo? Então você precisa da vitamina D3. E agindo junto com a vitamina D3, você precisa da vitamina K2. Então você precisa da D3 e K2 para que o cálcio seja finalmente depositado nos ossos. Ah, professor, e se eu não tiver essas vitaminas, se a minha alimentação for uma poiqueira, e tá faltando essas vitaminas na alimentação. Beleza, você está comendo cálcio, você está ingerindo cálcio, então está ingerindo as vitaminas que fazem com que o cálcio se deposite nos ossos. O resultado disso é que esse cálcio ele acaba se depositando nos tecidos moles. Ou seja, ele vai enrijecer, ao invés de enrijecer e endurecer o osso, ele vai enrijecer e endurecer tecidos moles. Se isso acontece no seu coração, infarto. Paletó de madeira para você. Então veja de novo aquilo que eu acabei de falar. O nosso corpo ele é um todo, ainda que estudemos as partes separadas, mas ele não funciona sozinho. Então é importante que você tenha em mente essa, como é que eu posso chamar? Acho que é a palavra interligação, se eu posso falar assim. As partes são interligadas, é um todo, ok? Estudamos as partes de um todo, ok? E aí, gente, algo que você deve ter em mente. Fontes. Quais são as principais fontes de sais minerais? Ou melhor, quais as principais fontes de cálcio? Que é exatamente o mineral que nós estamos estudando agora. Eu sei que muitas pessoas, quando eu falo disso, pensam logo, leite. Beleza, de fato, o leite é uma boa fonte de sal mineral, mas não é a única. Então você tem leite e você tem alguns vegetais. Por exemplo, você já parou para se perguntar, quem produz o leite? A vaca. E é que ela come para colocar tanto cálcio nesse leite? Alguns vegetais folhosos, né, principalmente. Claro que ela come grama, nós não vamos comer grama, paciência, né?
Nós não somos vaca. Mas aí nós podemos comer alguns vegetais folhosos, e esses vegetais eles são bem ricos em cálcio também. Tudo bem? Então você tem leite e alguns vegetais, certo? Vegetais folhosos mais especificamente. Agora é preciso ter em mente para a biodisponibilidade. Gente, como eu disse, nós não somos vaca, então nós não vamos conseguir extrair dos vegetais a mesma quantidade, nem com a mesma facilidade com a qual extraímos o cálcio, por exemplo, de leite. Certo? Eu sei que o leite ele é um alimento muito controverso, ok? É até complicado eu citar o leite como fonte, porque, como eu disse, é controverso. Muitos pesquisadores, muitos médicos dizem para gente que nós, enquanto adultos, não deveríamos mais consumir leite, principalmente leite proveniente de outras espécies. Então tem todo esse debate aí. É até interessante e muito em breve eu trarei um vídeo para vocês sobre isso, certo? Se eu já tiver colocar talvez o card suba aí, ou dar uma olhada lá nas playlists. Tá bom? Mas enfim, é preciso ter em mente que o cálcio ele possui sua biodisponibilidade associada a algumas formas específicas do mineral, tais como o lactato de cálcio. Tudo bem? Então é preciso ter isso em mente. Existem formas biodisponíveis, existem formas não biodisponíveis. E alimentos como o leite têm cálcio numa forma biodisponível, uma forma que nós somos capazes de absorver. Já os vegetais folhosos também têm, só que numa quantidade, já numa biodisponibilidade bem inferior. Então, com isso, finalizamos o cálcio. Vamos avançar para o nosso próximo sal mineral.